Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologado. Hoje nós vamos estudar um assunto muito importante, particularmente neste ano de pandemia, que é o sistema imunitário, né? Como o nosso corpo reage aos invasores. Eu decidi separar esta aula em duas, tá? Nesta primeira aula nós vamos estudar os órgãos primários e secundários que compõem esse sistema imunitário, bem como a resposta inflamatória, como ocorre, né? Qual a importância dela para o nosso corpo. Antes da gente começar, peço que você já deixe o seu like aí, deixe um comentário, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e não esquece de clicar no sininho, assim você não perde nenhuma atualização do nosso canal aqui, beleza? Se você já fez isso, bora lá comigo então. Galera, é o seguinte, quais são os órgãos primários e o que é um órgão primário do sistema imunitário? Pessoal, um órgão primário é todo aquele órgão que tem função de produção, multiplicação ou ainda de maturação dos leucócitos. Tá? Os leucócitos são os glóbulos brancos, né? As células brancas responsáveis pela defesa do nosso corpo. Aí existem vários tipos de leucócito, cada um com a sua função, mas todos eles têm aí, de alguma maneira, uma função de participar na defesa do nosso corpo. Bom, quais são os exemplos, então, de órgãos primários do nosso corpinho? Nós temos a medula óssea, né, o bone marrow, ou seja, essa medula óssea que vai construir as células do nosso sangue, não só as células de defesa, né, mas também as células de defesa. Tá? Então nós temos células capazes de se diferenciar, conhecidas como células tronco, dentro da medula óssea. A medula óssea está presente principalmente nos nossos ossos longos, né, no interior dos nossos ossos longos. Tá? Então perceba que a partir dessas células tronco nós temos aí a produção de hemácias, monócitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, dos megacariócitos que darão origem às plaquetas, ou seja, tudo que vai compor o que a gente chama de elementos figurados do sangue, certo? Eu não vou aqui entrar no detalhe, nesta aula particularmente, né, de todas essas células, mas cada uma delas vai ter uma função aí muito importante no nosso corpo, tá? Além de originar as células de uma linhagem chamada de linhagem linfóide, que vai, obviamente, originar os linfócitos T e B, que terão uma participação muito importante no nosso sistema de defesa, e eu vou explicar, tá, a participação particularmente dos linfócitos, dos monócitos e dos neutrófilos numa aula posterior, na aula 2. E um outro órgão do nosso sistema primário é justamente o timo, um órgão menos conhecido do que a medula óssea, né? Pessoal, uma curiosidade é que o timo ele tem uma grande participação no processo de maturação dos linfócitos T, tá? Justamente por isso, pelo fato dos linfócitos T serem maturados aqui no timo, é que eles têm esse nome, né? Vem a inicial de timos. E aí você pode imaginar que os linfócitos B têm esse nome justamente porque eles são maturados na própria medula óssea, que em inglês bone marrow, né? Então eles vêm de linfócito B, que é a inicial aqui da medula óssea. Talvez isso te ajude a lembrar, né? Então fica um pouquinho mais fácil. Perceba que esses são os dois órgãos, então, primários. É aqui que ocorre produção, multiplicação ou maturação, como é o caso do timo. Beleza? Muito bem. E aí existem os órgãos secundários. E o que vem a ser um órgão secundário? Pessoal, é onde de fato ocorre a maior parte da resposta imune no nosso corpo. E também, né, a gente pode classificar essa resposta imune em duas, a resposta imune celular e humoral. A resposta imune celular é aquela que envolve a atuação de células independentemente dos anticorpos. E a resposta humoral é aquela que envolve necessariamente a participação dos anticorpos. Eu vou explicar também detalhes destas duas ações na aula 2, tá bom? Então, qual que é a função desse órgão secundário? Na verdade, pessoal, essas respostas imunes elas vão ocorrer em todo o corpo, mas elas se concentram principalmente nos órgãos secundários. Tá? A função deles é maximizar o encontro entre os linfócitos e substâncias estranhas, né? Os invasores do nosso corpo. Tá? Perceba que aqui nós temos uma imagem de um corpo de um ser humano e aí nós temos vários órgãos espalhados por ele. Né? Nós temos aqui o timo, que a gente já conversou, a medula óssea, representada aqui também, que a gente já conversou, que são órgãos primários. O restante vão compor os órgãos secundários. Nós temos as amígdalas, né? Na verdade as tonsilas, eu vou falar delas melhor já já, os linfonodos, que são esses gânglios linfáticos espalhados por todo o corpo, os próprios vasos linfáticos e o baço. Vamos falar um pouquinho melhor sobre cada um desses órgãos secundários.
tá? Começando pelos vasos linfáticos. O que são vasos linfáticos? Pessoal, os vasos linfáticos não fazem parte, né, propriamente dito, do transporte de sangue, tá bom? Nós temos para transportar sangue as artérias, né, arteríolas aqui, as veias e vênulas e os capilares, que vão ser justamente o intermediário entre as arteríolas e as vênulas, tá? Bom, o que acontece então com o sangue aqui nas artérias e nas veias? Não vai dar para eu entrar nos detalhes do porquê disso, mas basicamente, principalmente das artérias, vai ocorrer um extravasamento de líquido, porque a pressão interna é muito grande, a pressão que o plasma vai exercer sobre as paredes das artérias, né, e arteríolas. Então, pode ser não, acontece, extravasa-se líquido constantemente para o fluido intersticial, né, aquele fluido que fica entre as células. Bom, essa água, entre aspas, né, porque a gente tem água, tem sais, e inclusive pode ter invasores, bactérias e vírus, e protozoários, por exemplo, essa água que acaba saindo, ela precisa ser reabsorvida pelo nosso corpo. Senão criam-se edemas, né, inchaços, a pessoa fica inchada. E ela é reabsorvida justamente pelas veias, tá? E pelos vasos linfáticos, principalmente. Esses vasos linfáticos, então, eles não contêm células vermelhas, tá? Não contêm hemácias, mas eles contêm muitos e muitos glóbulos brancos. Então, o que vai acontecer? Conforme eles vão reabsorvendo esse líquido intersticial, esse líquido intercelular, eles vão reabsorver também o que está nele, incluindo bactérias, vírus, enfim, micro-organismos invasores. E esses micro-organismos invasores vão acabar caindo aqui na linfa, né, no duto linfático, no vaso linfático, e ele vai ter uma surpresinha, porque dentro do duto linfático tem muitos e muitos linfócitos. Então, ó, aí já vai ocorrer um importante combate a esses micro-organismos. Tudo bem? Por isso eles fazem parte dos órgãos secundários do sistema imunitário, tá? Eles vão participar desse processo de encontro entre linfócitos e esses micro-organismos invasores. Os vasos linfáticos, eles têm pouquíssima pressão hidrostática, né? Então eles são meio que parecidos com veias nesse aspecto, só que eles têm menos pressão do que veias. Então o transporte é muito lento aí dentro. Mas o fato é que os vasos linfáticos vão desembocar normalmente em estruturas como essa daqui, que são os linfonodos, ou conhecidos popularmente aí como gânglios linfáticos. Isso aqui é como se fosse uma grande armadilha do nosso corpo, tá? O micro-organismo acaba caindo nos vasos linfáticos e já vai começar a ser combatido ali, só que o vaso linfático é como se fosse uma única estrada que leva necessariamente esse micro-organismo para um alçapão aqui, para essa grande armadilha que o nosso corpo vai fazer para ele. Por quê? Quando esse micro-organismo, junto com a linfa, cai aqui nos vasos linfáticos, galera, o que vai acontecer é que vão ter muitas e muitas células de defesa. Na verdade, vai ter uma concentração absurda de linfócitos aí, ó, B e T. Né? Então, a chance desses linfócitos encontrarem os micro-organismos acaba sendo muito grande. Né? Justamente porque os micro-organismos vão acabar trombando nessas células uma vez que elas estão aí povoando densamente os linfonodos. É até por isso que quando a gente está com uma infecção, os linfonodos podem inchar bastante, ocasionando as famosas ínguas. Já ouviu falar da peste bubônica, que causava bubões pelo corpo das pessoas? Esses bubões eram justamente esses linfonodos muito inchados. Beleza? E aí nós temos as tonsilas, como eu havia dito no começo da aula, tá? As tonsilas, na verdade, são duas, as amígdalas e as adenoides. Tá aqui a localização, né? As amígdalas ficam logo aqui no fundo do céu da boca e as adenoides ficam no fundo das fossetas nasais. É justamente aqui que o exame do Covid-19, né, para detectar se você está com ele ou não, é feito. Aquele cotonetão chamado suave, o cara coloca aqui, ele precisa atravessar toda a sua fossa nasal para chegar ali nas adenoides, onde vai ter uma concentração desses vírus. Então, essas duas estruturas, esses dois órgãos secundários, eles são muito importantes nessa defesa inicial. Tá? Algumas pessoas têm uma tendência de inflamar muito as amígdalas. Se uma pessoa inflama suas amígdalas aí 3, 4 vezes por ano, recomenda-se que ela seja retirada, porque ela acaba causando mais prejuízo do que benefício para essa pessoa. Tá? E é justamente esse processo de inflamação indica que está acontecendo ali um combate, né, a um micro-organismo invasor ou a mais de um. Tá? A diferença das tonsilas para os linfonodos é que
as tonsilas não estão ligadas aos vasos linfáticos. Elas vão acabar realizando esse primeiro embate, né, na entrada. Perceba que elas estão muito próximas da entrada dos micro-organismos, ou pelo nariz ou pela boca, mas não estão ligadas no sistema linfático. E o baço, né? O baço tem várias funções, mas ele também participa ativamente aí da defesa do nosso corpo, tá? Uma outra função do baço é armazenamento de sangue. Inclusive, quando uma pessoa é meio sedentária, ela não tem um preparo físico muito intenso e ela acaba, de repente, fazendo uma atividade física muito intensa, ela costuma sentir uma dor aqui nessa região do baço. É justamente o baço contraindo para disponibilizar mais sangue para o nosso corpo. Tá? Então dá essa dorzinha que passa rapidamente, né? Ele tem outras funções também, como degradação de hemácias velhas, assim como acontece no fígado e tal. Então ele tem aí uma grande importância para o nosso corpo, tá? Particularmente no sistema imunitário, boa parte da produção de anticorpo através da ativação dos linfócitos B vai ocorrer aqui no baço. Como eu disse, a atuação dos linfócitos T e B eu vou falar na aula de Sistema Imunitário 2, uma aula bem interessante. E para encerrar este vídeo aqui, vou falar um pouquinho sobre a resposta inflamatória. Eu comentei que pode ter uma inflamação nas amígdalas, né? Nos gânglios, enfim. O que vem a ser essa resposta inflamatória e qual é a importância dela, né? A gente não precisa pensar só nos órgãos secundários inflamando, né? Uma inflamação ela pode ocorrer por todo o nosso corpo, particularmente na pele, pode ocasionar uma espinha, por exemplo, um machucado que você fez, ele pode inflamar, né? O que é essa reação inflamatória e para que serve? Pessoal, a reação inflamatória é caracterizada por algumas coisas, né? Como, por exemplo, calor e rubor, né? Ou vermelhidão. Tá? Por que isso? Isso tem uma explicação. O nosso corpo, através da atuação de algumas células, ele vai direcionar mais sangue para a região onde houve esse corte, por exemplo, onde houve esse ferimento. Aí você pode perguntar, mas para que isso? Justamente para que, chegando mais sangue, cheguem também mais células de defesa que estão na corrente sanguínea. Então este é o objetivo, além de oxigenar melhor essa região, né, alimentando melhor as células, possibilitando um melhor combate. Tá? Então esse maior fluxo de sangue acaba trazendo mais calor e essa vermelhidão característica de um processo inflamatório. Essa maior chegada de sangue vai fazer com que a pressão aumente nessa região e essa pressão acaba fazendo, o que eu já conversei com vocês, né, um extravasamento de líquido. Então as arteríolas dessa região vão acabar perdendo plasma sanguíneo para o líquido intersticial. E isso faz com que se crie um edema, um inchaço na região, característico também de um processo inflamatório. A região fica inchada, vermelha, né, e quente. E além disso, essa região costuma ficar bem sensível. Quem já espremeu uma espinha que está bem inflamada sabe do que eu estou falando, né? Dói bastante. Por que dói? Dói, na verdade, por vários motivos. Eu posso citar aí a presença de duas substâncias principalmente que são liberadas por células de defesa também, que são as prostaglandinas e as bradicininas. Você não precisa decorar esses nomes, pode ficar tranquilo. Mas também porque o aumento de pressão do líquido intersticial, né, porque ele aumenta o seu volume e ele começa a pressionar aí os neurônios sensoriais da região. Então esses neurônios sensoriais para a dor, eles são muito estimulados por essas substâncias e também pela própria pressão que este edema vai causar na região. Tá? É por isso que essa região fica bem dolorida. Tá? E aí o que vai acontecer? Normalmente num processo inflamatório tem formação de pus. O que vem a ser o pus? Numa guerra, pessoal, acaba infelizmente muita gente morrendo, né? O que está ocorrendo num processo inflamatório é uma guerra. As nossas células estão combatendo os invasores e, obviamente, nós teremos baixas e os invasores também terão baixas. Então se cria aí um monte de células mortas. Inclusive, células do próprio tecido podem morrer em decorrência dessa guerra, acidentalmente, né? Não é bem acidentalmente, o nosso corpo acaba matando algumas células de propósito, para que essa infecção não se propague pelo nosso corpo, né? Também vou explicar isso como acontece esse processo aí na aula de Sistema Imunitário 2. Aí acaba se formando o pus, que seria então toda essa galera que morreu nessa guerra. E esse pus pode se acumular tanto a ponto de formar um abscesso, né, que seria um acúmulo de pus. Dá uma olhadinha.
Muito bem. É isso aí então, galera. Muito obrigado pela sua atenção. Se você ainda não deixou seu like, deixa aí. Se inscreva no canal caso ainda não tenha feito, beleza? Assista a aula de Sistema Imunitário 2 que está muito legal. Valeu, pessoal!